ficou uma polêmica no ar em relação ao avião, gente. A gente recebeu notas oficiais divulgadas, né, pelas diretorias, para a imprensa, para o grande público. Primeiro, o questionamento do Madureira alegando que o Vasco vetou ingressar os jogadores do Madureira, parte da delegação Madureira, no mesmo voo. Essa foi a reclamação, o repúdio do Madureira, por meio dessa manifestar sua perplexidade, a atitude do Vasco que impediu que a delegação fosse junto no mesmo voo. E aí, mais baboseiras aqui, vou te falar, criticando aqui a diretoria do Vasco, um pouco sem sentido. E o Vasco, lógico, também se manifestou através da sua diretoria dizendo que a responsabilidade das passagens, enfim, a responsabilidade do transporte até Manaus para o Madureira era da organização do evento. O Pedrosa explica pra gente, esclarece tudo, quem tá certo, quem tá errado. É cansativo, tá, Flávio? Cansativo, zero paciência para esse tipo de situação. Dois clubes que, de fato, sempre tiveram uma cordialidade ali. Eu acho que o Madureira subiu esse tom nessa primeira nota completamente descabido, criticando o Vasco, alfinetando o Vasco, sendo que, na verdade, o Vasco explica muito bem que a responsabilidade de emitir as passagens, de ter um voo para a equipe do Madureira, não era no mesmo avião que o Vasco. O Vasco não tem nem poder de vetar o Madureira de viajar em um avião junto com o Vasco da Gama. Quem tinha que emitir eram os promotores da partida, para poder você ter uma logística de cada clube, e não os dois juntos. Então, assim, na minha visão, a nota do Madureira foi completamente fora do tom, e o Vasco também, na minha humilde visão, respondeu de uma maneira muito agressiva, sabe? Poderia ter sido um pouco mais leve, apesar do Madureira ter começado a confusão. No final das contas, eu considero isso uma grande baboseira, uma grande besteira de ambas as equipes, uma falta de entendimento do que estava acontecendo. Acho que o Vasco respondeu justamente com esse tom, por conta inicialmente do primeiro ato do Madureira, que, repito, para mim foi completamente infantil, mas é uma pena que a gente tenha uma véspera de partida, um jogo legal lá em Manaus, para a torcida de Manaus, entre Vasco e Madureira, duas equipes tradicionais aqui do futebol carioca. Essas notas aí, 9 horas da noite, tendo que nota de Madureira, nota de Vasco. Olha, desculpa, eu achei uma grande besteira das duas partes. Vini, é brincadeira. Aí a nota do Madureira começa a elogiar os ex-dirigentes vascaínos, ele e o Miranda, a calçada, a relação sempre foi ótima, e o problema agora é essa diretoria. O presidente do Madureira, ele as dubas, né? O Vasco, a gente sabe que tem uma parceria. Que era muito parceiro do Eurico Miranda. Lembra a época que estouraram Léo Lima e Souza, que eram da seleção de base, e foram pro Vasco, que tinha um pouco esse acordo. Me pareceu muito mais uma nota de pessoa para pessoa do que de instituição para instituição. Então, acho que quando eles usam as instituições para cunho pessoal, eles se perdem aí.